E aí, meu povo querido, mais uma videoaula nossa. Aproveitando, curte, compartilha, se gostar, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conhecimento matemático que é tão belo. Se liga! Na aula anterior, a gente, de novo aqui lembrando o formato da definição da derivada para uma função derivada, a gente já sabe, sempre recapitulando, que se a função é a função x elevado a n, para qualquer expoente real, a derivada quem é? Desce o n, x elevado a n menos 1. Se a função é a função seno de x, quem é a derivada da função seno de x? É a função cosseno de x. E se a função é a função cosseno de x, quem é a derivada dessa função? Menos seno de x. A gente viu esses três, né? Já temos essas, por assim dizer, fórmulas, que são as funções derivadas das funções primitivas potência, seno e cosseno. Vamos conhecer mais algumas para continuar brincando com a derivada, que tem muita coisa por aí ainda, mas é muito belo. Olha só, terceira, quarta. Se eu considero a função constante, aquela função que a gente traça no plano cartesiano como uma reta paralela ao eixo x, para um a qualquer, um número. Aqui é um número fixo. Por exemplo, f de x igual a 5, f de x igual a 2. Qualquer valor que eu jogue sempre dá 2, sempre dá 5, ok? Então, usando a definição de derivadas, f' de x será o quê? Bem bonitinho, limite com ΔX tendendo a zero, de quem? Da função com isso jogando, mas se eu jogar qualquer valor nessa função, sempre vai dar que resultado? A menos a f de x, que é o próprio a, sobre ΔX. E quanto é que é esse limite, meu povo? Olha só. Isso aqui tende para zero. E aqui em cima está dando quanto? Tendendo para zero também? A menos A? Não. Aqui em cima vale exatamente zero. Enquanto aqui tende, porque o limite ele se aproxima, aqui embaixo, ou aqui embaixo tende, aqui em cima será zero, independente do valor que eu coloque. Se A for 2, 2 menos 2. Se A for 3, 3 menos 3, e assim vai, tá? É um número menos ele mesmo, sempre dá zero, mas aqui embaixo está quase sendo zero, mas não é zero, tá? Zero dividido por alguma coisa que não é zero, vai dar o quê? Zero. O que eu estou dizendo com isso, meu povo? Logo, já vou montar mais a minha tabela aqui. Se a função é a função constante para qualquer número real, significa que a derivada dessa função constante vai valer o quê? Zero, meu povo. Zero. Se liga. Próximo. Se eu tiver a função f de x igual a ax mais b. Essa aqui é super fácil. Ixi, derrubei foi tudo, meu povo. Peguei. Acidentes de percurso. Se eu tenho a função ax mais b, que é a nossa reta, a gente viu nas nossas aulas de derivada no ponto o quê? A gente viu que a derivada de uma... O que significa a derivada para a função do primeiro grau? Quem não está lembrado, vamos fazer aqui a definição para enxergar essa ideia. F' de x é igual ao limite de ΔX tendendo a zero da f de x mais ΔX. Então, no lugar do x da minha função, eu vou jogar x mais ΔX. Como a função é ax mais b, vai ficar a elevado, a multiplicado por x mais ΔX mais b. Menos a f de a, menos essa expressão. Menos, e aí tomar cuidado com os parênteses, ax mais b. Pronto. Melhorando esse desenvolvimento aqui, limite com ΔX tendendo a zero, fiz distributiva, vai dar o quê? Ax mais a ΔX mais b, fiz distributiva,
menos AX menos B sobre ΔX. O que eu vou fazer aqui, ó? Pá, 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 pá. Zerei esses dois, zerei esses dois. Um menos o outro, um menos o outro. Sobrou o que, meu povo? A ΔX dividido por ΔX. Então ainda vai dar para simplificar esse ΔX de cima com esse ΔX de baixo, porque só sobrou eles dois. Só sobrou esses dois termos, um em cima e um embaixo. Tá? Logo, quando eu fizer ΔX tender a zero, aqui em cima só sobrou o que, gente, para tender a. E aqui, como eu simplifiquei, não sobra zero não, viu? Esse simplificar aqui na horizontal, eu estou diminuindo um pelo outro, dá zero. Agora, quando eu simplifico na vertical, esse é para o meu do povo gravar o corta-corta. Quando eu simplifico na vertical, eu estou dividindo isso por isso. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então aqui embaixo eu tenho 1 e em cima eu tenho A, logo isso dá A. Mas a gente já sabia, é isso que eu estava querendo dizer no começo. O que é o A para a função do primeiro grau, além do coeficiente angular, é a taxa de variação, tá? A taxa média, que na função do primeiro grau é sempre o mesmo valor. É a única função, além da constante, que vai dar sempre o mesmo valor de taxa. Ok? Taxa média, tá? E isso é a derivada em qualquer ponto também. Beleza? Logo, para completar aqui o nosso quinto, se a função for a função ax mais b, quem é a derivada dessa função? A função derivada é uma função constante igual a a, que é o próprio coeficiente angular da função do primeiro grau. Vamos continuando. Então, meu povo, seguindo, a gente acabou de ver 4 e 5, juntou com os outros 3 que a gente tinha. Agora a gente tem quase uma tabelinha bonitinha, já com 5 funções e as suas respectivas funções derivadas. Vamos ver mais uma? 6. Se eu tiver a função a elevado a x, a nossa função exponencial, só lembrando, esse a daqui não pode ser qualquer, né? Para ser uma função exponencial, ele tem que ser o quê? Maior do que zero, e o a também não pode ser 1, né? Porque senão não forma uma função exponencial. Se for 1, forma uma função constante, sempre igual a 1, né? Qualquer expoente. E o a tem que ser um número positivo, tá? Negativo não gera função exponencial, nem o zero. Beleza. Bom, se eu tiver essa função, aplicando a definição de derivadas, o que é que eu vou ter? Limite, quando ΔX tende a zero, de quem? F de x mais ΔX de novo. Então, isso será trocar o x pelo x mais ΔX, ou seja, como era a elevado a x na minha função, na expressão da minha função, isso será elevado a x mais ΔX, menos f de x, o próprio a elevado a x, sobre ΔX, beleza? Então, se eu zerar, vai dar a elevado a x menos a elevado a x tende a zero, e aqui também tende a zero, indeterminação. Mas essa daqui não é tão difícil de manipular, não. Porém, eu vou ter que lembrar de um teoremazinho lá de limite que diz o seguinte, que o limite, quando x tende a zero de um número, deixa eu dizer k, elevado a x menos 1 sobre x. Esse k é qualquer número. Poderia até ser o a, né? Quando a gente vê limite eu boto o a, mas eu vou botar k para não pensar naquele mesmo a dali, tá? Bom, então, se eu tiver esse formato aqui, que é um limite exponencial fundamental, o que é que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho uma potência, menos 1 sobre potência elevada a um expoente, menos 1 sobre o expoente. Se o expoente zera, isso sempre será ln de k. ln, logaritmo neperiano, logaritmo na base e. Ou seja, é log de k na base e. Tá? Na nossa aula de log, nas nossas aulas de log, você vai poder conferir esses detalhes todos de função logarítmica. Então, o que é que diz o limite exponencial fundamental? Toda vez que eu tenho uma base elevada a um expoente, menos 1, sobre o expoente, se esse expoente zera, tende a zerar no limite, esse limite vai tender para ln da base, ok? Eu não tenho esse formato ali, mas eu posso ter, sabia, meu povo?
Para que tenha esse formato, isso aqui tem que ser 1. O segundo termo da subtração tem que ser 1. No meu formato aqui, o segundo termo é elevado a x. Mas eu posso usar um recurso da matemática trivial e pôr isso em evidência. Então, isso escrito seria limite com o ΔX tendendo a zero, pondo esse a elevado a x em evidência, o que é que eu vou ter? Olha só, se eu tenho 2 elevado a x menos 2 elevado a 3 e ponho 2 elevado a 3 em evidência. Quando eu ponho algo em evidência, o que é que acontece? Eu estou dividindo por isso. Então, eu estou pegando esse e dividindo por esse. Significa que eu estou fazendo 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3, que dá 1. Isso aqui ainda pode ser escrito de uma forma mais bonitinha, ó. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3, propriedade de potência. Divisão de potência com a mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? E aí eu poderia reescrever desse jeito. Ok? É isso que eu preciso aqui. Se eu puser a elevado a x em evidência, isso vai ser nada mais, nada menos que isso dividido pelo que eu botei em evidência, menos a elevado a x dividido por a elevado a x, 1, sobre ΔX. O que é que eu tenho? Limite, quando ΔX tende a zero, de quem, meu povo? Isso daqui repete a elevado a x, isso aqui dividido por isso aqui, conserva a base e diminui os expoentes. X mais ΔX menos x, sobra só ΔX menos 1. Sobre ΔX, ok? O que é que eu tenho? Isso é exatamente esse formato, porque eu estou zerando o expoente. Então, isso aqui tende para o quê? Ln da base. Quem é a base? A. Logo, a resposta será ΔX tendendo a zero, o x não é variável desse limite, é o ΔX que é a variável, vai ficar a elevado a x vezes Ln de A. Logo, a nossa última, vou até abrir aqui para ficar bonitinho, a nossa última função conhecida aqui nessas aulas traz o seguinte resultado. Se eu tenho a função exponencial de base, né, A, obedecendo as leis, os valores que permitem ser uma função exponencial, a derivada dessa função exponencial vai ser ela própria vezes Ln da base. Tá? É isso que aconteceu. Vou no GeoGebra ilustrar essas três funções que nós vimos, tá? As suas derivadas e elas, para que vocês observem graficamente o que ocorre. Beleza? E pessoal, vamos ver então as três funções que a gente acabou de observar na aula com o quadro. Vamos agora ver aqui no GeoGebra esse comportamento. Vou considerar uma f de x igual a 1k. Criei o controle deslizante, essa é uma função constante, tá? A gente sabe que o comportamento gráfico dela é uma reta paralela ao eixo x, como vocês podem ver aqui no GeoGebra mexendo. Beleza. O que é que acontece com a derivada dela? F de x, ou vou considerar um ponto genérico A e F de A. Como eu já havia falado, para qualquer valor de A que eu pegue, sempre a imagem será 1.8, porque aqui é uma função constante, tá? Aqui, ó, ele se movimentando na função. Beleza, traçando a reta tangente dessa função, o que é que você acha que vai acontecer com essa reta tangente? Pensem aí. Ela tangente ao gráfico de f, passando pelo ponto A. É exatamente a própria reta y igual a 1.8. Se eu considero coeficiente angular, que é a inclinação, isso sempre será o quê? Zero. Se eu pensar, tá, no ponto de coordenadas A e A1, que é a imagem da derivada, que é sempre zero, ó, toda vez que eu movimento o ponto A, o meu ponto B se movimenta, deixando o rastro no meu ponto B. Mas a gente já tinha percebido isso.
a derivada, a função derivada, será a reta y igual a zero, ou seja, o próprio eixo x. Ok? Beleza. Vamos agora pensar na outra reta que a gente viu. Faço isso daqui e penso na minha função f de x igual a ax mais b. Tá? Vou pensar nessa ax mais b, que é uma função genérica. Colocar aqui um asterisco. Pronto. Cria-se o controle deslizante A e B. Botar um B qualquer aqui, em 3, um A qualquer, 0, 2.2. Pronto. Colocar essa reta fixa aqui para que você compreenda. Tá? Mas vale para a genérica. Então, se eu pensar num ponto num valor do domínio A, não vou usar A, porque eu já usei A aqui como coeficiente da reta, é o coeficiente angular. Um ponto de coordenadas M e F de M. Beleza? Criei controle deslizante. Quando eu movimento, é um ponto que anda, né, que percorre o gráfico da função do primeiro grau, que é a reta. Tá? Pertence a ele. Ok. Se eu considerar de novo a tangente, passando por esse ponto, a função f, gera a própria reta, como já imaginávamos. Tá? Bom, qual é a inclinação? É a mesma da reta. E é isso que eu estou dizendo, a derivada em qualquer ponto aqui da reta do primeiro grau, ou da função do primeiro grau, é exatamente o coeficiente angular dela. Tá? E qual é o comportamento gráfico disso aqui? Eu vou ter uma função derivada onde todas as imagens sempre serão iguais ao quê? A 2. Será uma função constante. Olha só, marcarei o ponto B de coordenadas A, que é o meu A que eu atribuo aqui nos pontos A, e a imagem é a derivada desse ponto, A1. Pronto, esse é o ponto B. Colocar rastro no ponto B. Quando eu manipular aqui o ponto A, tá? Deixa eu colocar rastro aqui no ponto B, beleza? Eu coloquei fixo, né? Para qualquer valor, coloquei A1 também, não foi? Não, coloquei A, só que é o A fixo, não é A. Nessa questão é o meu M, gente. Desculpa o imprevisto. Pronto, agora tá bonitinho. Então, eu colocando o rastro aqui no ponto B, ao movimentar, eu observo que a função derivada a essa será a função constante y igual a 2. Tá? Se você digita aqui y igual a 2, você tem a função constante, que é onde o meu b se movimenta. Por quê? Porque a derivada em qualquer ponto dessa função sempre estará associada ao valor 2, que é o coeficiente angular. Beleza? Para a gente fechar, vamos ver a última. A última, deixa eu apagar o rastro que a gente viu, foi a função exponencial. A elevado a x. Novamente estou chamando de A. Tem que me lembrar na hora de colocar o valor do ponto genérico. Pronto. A elevado a x. Como a gente já falou lá em aula, né, no quadro, se o A for 1, vai gerar uma reta, não gera uma função exponencial. Se o A for negativo, não existe função exponencial. Então, para que exista função exponencial, isso aqui tem que ser, em primeiro lugar, maior do que zero. Então, eu vou considerar isso aqui a partir de 1.1, que não vai poder ser 1, apesar de que pode ser 1.0001, mas não pode ser 1, senão não gera a função exponencial, fica uma função constante. Vou botar de 1 até 10, beleza? E eu tenho várias funções exponenciais. Ah, existe também a possibilidade dele ser 0.1, 0.001. Ele não vai poder ser 1. Se for 1, ele não vai gerar a função exponencial. Mas se ele estiver entre 0 e 1, eu tenho uma função exponencial o quê? Decrescente. Veremos melhor isso nas aulas de função exponencial. Beleza. Vou considerar um ponto genérico de coordenadas não mais A, M e F de M, porque o A eu já estou usando aqui. Criei o ponto genérico, tá? Ele pertence à minha função exponencial.
Também vou pensar na função tangente, que é o ponto A e a função f, tá? A função tangente passando pelo ponto A em relação à função f. Pronto. Eu tenho as várias tangentes aqui, seja para a função exponencial crescente, seja para ela crescente, seja para ela decrescente. Ok? Beleza. Qual será a derivada em qualquer ponto desse? Basta eu vir no GeoGebra e clicar na inclinação. Então, nesse momento é 0,46, 0,41, 0,38, aqui as derivadas. Então, pensando em todas as derivadas juntas, eu vou estar considerando um ponto de coordenadas M e abscissa M e ordenada A1, ok? Que são as imagens da derivada de cada valor do domínio que eu estou pegando aqui, ó. Qual é o comportamento gráfico? Vou habilitar o rastro e percebo que o comportamento gráfico é esse aqui, ó. É uma nova função exponencial, tá? Me parece que é uma nova função exponencial, como vocês podem perceber. E foi isso que a gente encontrou. A gente viu que a derivada da função a elevado a x era o quê? A elevado a x é ln da base, tá? Então, se eu considerar ela desse jeito, ó, onde é que está o meu rastro? Aqui. Deixa eu desfazer e vamos observar. Se eu traçar a função a elevado a x vezes, né, a elevado a x vezes ln de a, coloca ln, que ele vai entender como exponencial, aqui apareceu ela. 6,5 elevado a x ln de 6,5, que é a função derivada de 6,5 elevado a x, como já vimos. Então, se eu movimento, ó, o b caminha nessa função, que é a derivada da função 6 elevado a x. Beleza? Só trouxe aqui para vocês observarem o comportamento gráfico das funções derivadas. Vimos essas básicas, agora a gente vai dar um tempinho no GeoGebra e brevemente a gente volta nele, tá? Continue acompanhando as aulas para a gente se ligar e aprender derivada. Valeu, um abraço, até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar. Falou!